Para fechar aqui, então, o que eu vou trazer aqui algumas questões. Eu falei, como é que a gente vai fazer? E eu estou pensando assim, minha ideia inicial era provocar, refletir sobre isso, mas também dar algumas ideias de caminhar. Como a gente faz aqui para sair desse ponto? Como vamos aprimorar, transformar? Então, aqui, algumas ideias, né? Eu falei isso anteriormente também, ano passado nós conversamos sobre isso, então volta um pouco a questão de mudança estratégica. Então tem que ter uma mudança dentro da gestão de pessoas, sim. Eu vejo que isso acontece já na universidade, então essa mudança para ações, né? Não fazer só operacional, então tratar de ações, pensar em liderança, pensar nessas questões. Quando eu falo liderança e equipe, como fazer isso, eu sei que, claro, no caso da universidade, isso pode estar além do campo da universidade, talvez tenha que ir para um governo do estado, mas isso é preciso provocar, é preciso pensar sobre isso, que é a qualificação, a qualificação é a melhoria do ambiente, então passa por isso. No próprio governo federal, essas questões estão fora das organizações, fora das instituições, mas no governo federal hoje está em discussão. Primeiro, mudança de regras de concurso, está colocado, né? Recentemente, alterações da própria base do setor do serviço público, então também está em discussão repensar as questões do serviço público. Então, é um ponto de partida, provocar também, fora do contexto da UERGS, esses pontos. Né? Identificar a realidade da instituição, que eu vejo também que a universidade tem feito, né? Reconhecer essas diferenças de indivíduos e grupos, como eu mostrei agora, no nosso caso aqui do DENIT. Há diferenças que são assim cruciais para eu pensar em motivação das pessoas, conforme o cargo, conforme a área de atuação. Acompanhar o nível de satisfação, né? Então, vocês comentaram aí, estão fazendo uma pesquisa, está sendo aprovada, mas esse acompanhamento ao longo do tempo também. Não apenas fazer um levantamento, uma pesquisa, esquece, daqui a 4, 5 anos volta. Não, é fazer acompanhamento contínuo dessa satisfação. Aqui outro ponto, não negligenciar o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Então, claro, temos que pensar, e isso que está em debate, na discussão, no teletrabalho. O quanto aqui melhoria de trabalho, mas o quanto também é entrega. Então, assim, essa disputa está colocada. Nós conseguimos manter um bom serviço, um bom trabalho, uma boa entrega com o teletrabalho? Sim, não, talvez, em alguns lugares sim, outros não. Então, essa discussão tem que ser feita porque se está melhorando o ambiente de trabalho, se é algo que está motivando, então tem que ser algo que tem que ser discutido e ser colocado. Então, se o teletrabalho está em risco de perder, mas se ele é algo que motiva tanto, verificar. Então, é algo que tem que ser acompanhado. Não colocar pessoas preparadas, né, em postos-chave, né, que é a questão da liderança. Aqui não vou entrar muito em detalhes, né, só um acompanhamento de estudos sobre motivação no Brasil. Né? Então, o Banco Mundial fez, em 2017, um levantamento. Então, aqui, a média dos países está na faixa aí de 70%. O Brasil tem um dos índices mais baixos de motivação, mas, em contrapartida, a questão do salário, a satisfação do setor público no Brasil, ela não é baixa. Né? Então, a questão salarial, claro que há problemas, mas não é um dos maiores problemas dentro do setor público. Né? E, por fim, assim, para a gente falar em ambiente, satisfação, para mim, a gente não pode fugir muito da melhoria na qualidade de vida no trabalho. Então, assim, alguns pontos aqui. Estimular o protagonismo e criar espaço de reconhecimento para as equipes. Alguns colocaram ali naquele levantamento a questão do reconhecimento, né? Isso desmotiva. A questão da desigualdade também dentro do trabalho, né? Que eu havia citado, a mobilidade. Mas se eu estou insatisfeito, eu quero mudar. Se estou com um problema de relacionamento pessoal dentro desse grupo. Então, a própria instituição mapear isso e abrir essa possibilidade de mobilidade de um setor para o outro, de troca, de campos, de um campo para o outro. Né? Então, ter isso como um canal de melhorar o ambiente de trabalho. Né? E, principalmente aqui, alinhar o objetivo da instituição, da organização, com o objetivo das pessoas. Né? Então, fazer esse casamento, isso é algo assim básico, mas que em vários momentos acaba sendo esquecido, né? Fazer esse alinhamento de objetivos da instituição com as pessoas. Melhorar o ambiente de trabalho, né? As relações, os conflitos, né, que acontecem são normais, então tem que saber como trabalhar com isso. Né? Relação de conflito é algo assim. Na ENAP eu trabalho com curso de ética
E a gente, assim, é uma das questões que muito vem é os conflitos no ambiente de trabalho. Conflitos, problemas, então, assim, as pessoas têm hoje uma dificuldade muito grande de conviver com a diversidade, com as diferenças. Eu acho que na UERGS isso é algo mais tranquilo, é um ambiente... Eu senti muita diferença quando eu saí da UERGS, de um ambiente acadêmico para um outro ambiente de um órgão de construção, um órgão que, assim, era muito diferente, né? Eu demorei um pouco a me adaptar. Então, essa questão da cultura, a questão do ambiente de trabalho, isso nos motiva também. Isso é algo que nos impacta também na nossa entrega, no nosso resultado. Bom, seriam esses 3 pontos assim, de finalização. Obrigado, Carla, assim, pelas suas palavras. A questão que coloca, assim, acho que sim, a questão de motivação é gerar sentido. Por isso que, quando eu falo em fazer um levantamento, identificar o contexto, eu estou pensando que a primeira coisa é saber que, por vezes, nós, gestores, ou a instituição, não vai conseguir motivar as pessoas. Primeiro, falei Ana e Bruno. Talvez para o Bruno não tenha sentido nenhum para ele trabalhar na universidade. Talvez ele foi demitido, como eu estava contando ali, mas para o Bruno, ele vai viver infeliz, vai viver desmotivado e vai viver querendo sair. Por mais que tenha o melhor ambiente, melhor instituição, melhor... Não sei se é remuneração também, não entra o caso, mas ele pode ter tudo, mas ele pode ficar desmotivado. Como eu já vi relatos, histórias e colegas, assim, por um bom período da minha vida eu fiz concurso e vários colegas entraram, Receita Federal, e saíram, que era o top, eram as melhores, mas depois entraram e disseram, olha, cara, o trabalho lá não deu certo, não gostei. Então, assim, estudou anos, entrou numa grande instituição, que é top do Brasil, remuneração, trabalho, a instituição é muito bem organizada, mas o trabalho em si, para ele, não foi motivador. Então, isso a gente precisa reconhecer, saber que a gente, em alguns momentos, não vai conseguir fazer sentido o trabalho, não vai conseguir motivar a pessoa, porque ela não consegue. Aquele trabalho não é para ela. Por isso que eu citei lá no início a questão do concurso público. Eu falei que eu fiz parte, ainda faço parte da comissão do concurso público do DENIT. Nós tentamos colocar algumas questões de competências, nós tivemos reuniões com outros órgãos que fizeram concurso, e uma questão que nós colocamos no concurso foi a valorização de títulos voltado para a administração pública. Mas se eu tenho uma especialização que não... Tipo, eu posso ser formado em História, ok? Eu posso ser analista administrativo e ser formado em História. Mas a minha especialização é em História. Se a sua especialização é História ou Fotografia, se não tem relação com o serviço público, ela não vai ser pontuada. Isso é uma forma. E aí, assim, claro, teve toda a questão legal e tal. Tivemos aí mais de 200 ações de questionamentos, mas o concurso conseguimos levar até o final, não por esse motivo, por vários outros motivos, né, as questões de concurso normais. Mas, assim, isso nós conseguimos valorizar quem tinha uma especialização, ou seja, uma certa, vou chamar aqui de vocação, mas não é bem vocação. Vou chamar de vocação para o serviço público. A pessoa ela fez uma pós, ela fez um curso em administração pública. Isso foi valorizado. Mas você tem uma pós, tem uma pós em filmagem, em fotografia. Isso não... Se não tiver relação com o serviço público, estou dando exemplo, assim, tentando ser o mais longe possível. Depende do cargo, pode ter relação. Jornalista, tal. Não, pode ser, depende do cargo, mas para o nosso cargo lá, não teria relação. Então, a questão do gerar sentido, sim. Eu tenho que saber, e aí, assim, eu tenho, enquanto a instituição tem que pensar na admissão do servidor, pessoas que sejam mais vocacionadas. Eu fico um pouco cuidado assim, de chamar de vocação, que pensa muito que eu nasci para isso. Não é bem nesse sentido, mas a preocupação de serviço público ser algo que a pessoa vai mobilizar ela. Se não vai mobilizar, é uma pessoa que vai entrar e vai sair em seguida. Aquele questionário que eu mostrei ali, algumas questões era pensando, porque nós sabemos que várias pessoas que passaram não vão ficar. Nós já sabemos isso. Não tem como fazermos algo, porque a pessoa ela não quer aquele serviço. Ela quer o concurso público, ela quer o salário, mas assim que tiver um salário um pouco maior, não interessa qual o concurso, ela vai sair. Só que eu tenho certeza que para o engenheiro sair vai ser mais difícil. Não vai ser só a questão de remuneração.
Enquanto para o administrativo, ele vai sair mais fácil. Porque ele entrou pensando na motivação dele, era a remuneração, era a estabilidade. E o outro não, o outro entrou pensando. Então, por isso que é a questão da motivação, isso fazer sentido. Eu falei aqui líder, porque assim, mas eu estou pensando muito mais no gestor público, no cargo público, no chefe, no coordenador, naquele cargo em comissão, aquele cargo que é escolhido para chefiar. Porque liderança a gente aprende também. Assim, tem várias teorias, tá? Mas nós trabalhamos com a ideia que, primeiro, sim, tem uma que chama aí é o líder nato, ele nasce, mas a liderança a gente aprende. Só que a liderança do serviço público, primeiro, eu posso ser um ótimo gerente, um ótimo gestor. Aqui, voltamos aqui ao Bruno. O Bruno pode ser o melhor gestor de projetos que existe. Aí ele entra para o ERGS, vai lá para uma área de projetos, vai para uma outra área, talvez ele não se adapte. Porque tem questões que, e aí o gestor público vai ter que aprender, ele vai aprender com o tempo, são as questões da finalidade, da entrega, do sentido, da questão do fazer público. Isso, o gestor público tem que ter essa questão. Eu citei aqui porque, assim, muitos chamam o gestor, o coordenador, de líder. Então, é esse líder que eu estou falando. Eu não estou falando aqui aquele que tem uma liderança no grupo. Não é esse líder especificamente. Estou falando aqui, o gestor público é aquele que assume um cargo, uma função, que a função dele é liderar uma equipe. Ele ganha uma remuneração extra para liderar uma equipe, só que, às vezes, a liderança dele não é boa e, ao invés de motivar, ele desmotiva o grupo. Então, alguns trouxeram aqui relatos, né, sobre isso, a questão da liderança, que hoje chama-se liderança tóxica, até tem nome já, né? Liderança tóxica. Já tem até nome para esse líder que não consegue fazer bem o seu papel de mobilizar, de unir a equipe. Acho que era isso, Carla. Não sei se te respondi.